Olá, meu nome é Renato Gomes e nesse vídeo nós vamos estar instalando o ambiente de desenvolvimento Laragon e criando um projeto Laravel só para demonstração, tá ok? Então vou executar aqui o navegador e só para conhecimento, o que é Laragon? Então, Laragon é um ambiente de desenvolvimento local, leve, portátil e completo, ideal para criar e gerenciar projetos web em PHP, Node.js, Python, Go, Ruby e outras linguagens. Então, vamos acessar aqui o site do Laragon, laragon.org. Vou clicar aqui em Download e baixar a última versão aqui do Laragon. Pronto, ele concluiu o download aqui do instalador. Eu vou acessar a pasta Downloads e executar aqui o instalador. Aqui ele pergunta qual que é o idioma que você quer usar. Eu vou escolher aqui o português brasileiro e clicar em OK. Aqui ele já traz a pasta padrão, né, que é no c2./Laragon. Eu vou manter o padrão, tá ok? Vou clicar em avançar. Aqui essa primeira opção, se eu quero que ele executa junto com o Windows, eu vou desmarcar essa opção. E aqui, se eu quero utilizar virtual hosts, né, amigáveis, que vai ser o nome da aplicação, .teste, para mim acessar, ao invés de utilizar o localhost, né? Então vou manter essa opção marcada e clicar em avançar. E agora em instalar. Concluído a instalação, ele está marcado aqui para executar o Laragon. Vou clicar em concluir, mantenho marcado ali para ele já executar o Laragon. Então essa é a tela inicial aqui do Laragon, tá? Está me mostrando aqui o servidor Apache e a porta que ele está executando, no caso a 80, que é a padrão. O servidor Apache é um servidor web. O MySQL, que é o nosso sistema de gerenciamento de banco de dados, né? Está executando aqui na porta 3306. E o MailPitch seria um servidor de e-mail, né? Que para você fazer os testes da sua aplicação na questão de envios de e-mail. E ele está executando na porta 1025 e a porta 8025, tá ok? Todos estão parados, tá? Eu posso iniciar tudo de uma vez aqui clicando nesse botão ou marcando aqui um a um, clicando um a um aqui, ele vai executar e iniciar, né, esses servidores. Vou clicar aqui em iniciar tudo. Ele vai começar a startar. Começa pelo Apache. Aí me vem esse alerta de segurança do Windows, que está informando que o firewall bloqueou, né? No caso ele aparece de todos os servidores aqui, ó. Então começou ali com o Apache, que ele bloqueou alguns recursos desse aplicativo. E ele está me perguntando, eu quero permitir o Apache HTTP Server a comunicação nessas redes, rede públicas ou rede privadas. Eu desmarco rede públicas e marco rede privada, porque eu quero permitir o acesso na minha rede local, tá? Então, permitir acesso, a mesma coisa para os outros, né? Os demais aqui, ó. MySQL, vamos primeiro aqui para o MySQL. Vou marcar redes privadas, desmarcar redes públicas, permitir acesso. Se você não quiser permitir nem na sua rede local, você não marca nenhum ali, tá? E o MailPitch também. Marco lá para liberar minha rede privada e desmarco para liberar o acesso na rede pública. Se eu não deixar marcado nenhuma dessas opções nessa fase inicial aqui, depois eu tenho que ir lá e mudar isso daí lá no firewall do Windows, tá ok? Então foi iniciado todos aqui os servidores. Ó, detalhe, se eu clicar no X aqui, ele apenas fechou a tela do Laragon, tá? Ele não encerrou o Laragon. Pode ver que ele fica um ícone aqui na bandeja do Windows. Se eu clicar duas vezes, ele ainda está ativo. Então eu tenho que ir em menu, sair, para de fato eu encerrar aqui o Laragon. Quando eu faço isso, ele automaticamente vai encerrar todos os servidores ali, o Apache, o MySQL e também o MailPitch. Todos os servidores que eu tinha iniciado, ele vai encerrar e vai fechar a aplicação do Laragon. E vou executar o Laragon de novo. Para mim criar um projeto Laravel agora,
em vez de eu ir no terminal e digitar lá um comando, eu posso vir aqui no menu, venho aqui em criar rapidamente um website e ele me dá essas opções: Blank, WordPress, Laravel, Laravel CLI, Symfony. Então você pode, com um clique, criar qualquer projeto desse aqui. Nós vamos criar aqui um projeto Laravel. Vou clicar aqui. Ele me deu essa mensagem, tá? Auto Create Database is Enable. Eu vou dar um cancelar aqui. Vou vir aqui em menu não, desculpa. Vou iniciar o MySQL, que é o nosso banco de dados. Então ele está reclamando, na hora de eu criar o projeto, que o MySQL está desativado, né? Então habilitei lá, ó, startei, né, o MySQL. Vou lá em menu, criar rapidamente um website e Laravel. Aí ele me pede agora o nome do meu website. Vou colocar aqui Laravel, tá? Laravel. Esse é o nome do seu projeto, né? Posso colocar aqui, então, Gordinho de óculos, vai. Gordinho-de-óculos. Sem acento, tá? Sem acento e sem espaço, tá ok? Então, vou dar um OK. E ele começou a criar. Pode ver que ele acessou a pasta c2.laragon www e dentro dela executou o comando para criar o projeto Laravel. Lá, Composer, Create Projeto, e o nome do projeto, né? Ó, Gordinho de óculos, que eu digitei lá. Então seria a mesma coisa de eu digitar esse comando lá no terminal, mas apenas clicando ali ele já faz isso automaticamente. Então vamos aguardar a criação do nosso projeto. Ele pode às vezes dar uma travada aqui na tela, tá? É só dar um Enter aqui para ele continuar. Ó. Ó, ele parou de novo. Viu que ele demorou muito? Você dá um Enter, que daí ele continua, tá ok? Finalizou. Posso fechar essa tela. E agora vamos executar aqui o Apache, tá? Ó, vou startar o Apache. E agora eu vou lá em menu, www, e aqui está o nosso projeto. Vou clicar nele. Ele já carrega aqui no navegador. Tá vendo? Com uma URL amigável, ó. Gordinho de óculos.teste. Então, o nome da aplicação, .teste, para mim acessar a minha aplicação. Estou lá com o MySQL e o Apache em execução. Então, vou lá, gordinho de óculos.teste, e eu acesso a minha aplicação Laravel. Então, a gente pode ver que ele já é um ambiente de desenvolvimento completo. Eu não preciso ficar instalando outros programas, ele já vem tudo completo, com MySQL ou Apache, e a gente viu, no caso aí, para criar um projeto Laravel, é só clicar ali no menu, né? Criar rapidamente um website, e ele vai criar aqui o nosso projeto, tá ok? Clicar em terminal aqui, ó, só para a gente ver, ele já vai executar o commander dentro da pasta c2.laragon www. Se eu der um comando ls-l, pode ver que ele criou, que ele lista aqui, né, a pasta do nosso projeto, tá? Eu também, outra forma de acessar, quem já está habituado a utilizar o Laravel, eu posso acessar a pasta do projeto e posso executar um PHP artisan serve. E aí ele vai executar no localhost porta 8000, tá? Mas como o Laragon tem essa... Eu vou dar um Ctrl C aqui para interromper. O Laragon tem o servidor Apache ali, ele já configura uma URL amigável para acessar o nosso projeto, ó. Fica bem mais fácil, tá ok? Então é assim que a gente instala o Laragon e utiliza aqui para criar nossos projetos Laravel, ou você pode criar outros projetos, como a gente viu aqui, a opção de criar WordPress, entre outras opções. E você também pode estar utilizando o Node.js, criar suas aplicações em Node.js, um Angular, uma aplicação em Python, você também pode utilizar, uma aplicação em PHP puro, se você quiser, tá ok?
O VS Code, se você não tem ele instalado, você pode instalar ele pelo Laragon. É só vir aqui em menu, ferramentas, Kik ADD. Aqui, nesse Kik ADD, eu posso alternar as versões do meu PHP, do Apache. Posso estar utilizando o servidor web Nginx. Posso alternar as versões do Node. Posso utilizar o PHP Admin. O dbeaver, que é um sistema gráfico para você estar manipulando o seu banco de dados. Versões do MySQL. Posso utilizar o Postgre. E aqui tem o nosso Code, que é o VS Code. Então, eu fui lá em menu, ferramentas, Kik ADD, e eu vou clicar em Code. E aí ele vai baixar e instalar o VS Code para mim aqui. Então, eu não preciso nem instalar separado o VS Code. Pelo Laragon mesmo, eu instalo ele e utilizo ele. Tá ok? É uma ferramenta bem completa esse Laragon. O Laragon ele é gratuito, tá? Quando você utiliza a versão gratuita, pode ver que ele fica aqui, ó, licença, ou seja, ele não tem uma licença. Ele não aconteceu por enquanto, mas quando você for executar um servidor ou carregar o Laragon, por vezes ele vai trazer uma tela pedindo lá para você informar a chave de licença. É só você fechar ela. Aí ele vai dar uma outra mensagem, você vai clicar em OK e ele vai redirecionar para o site do Laragon. É só fechar. Então só tem essa questão quando você não tem a licença de uso, tá? Mas ele continua funcionando normalmente, tá ok? Então lá, instalei o VS Code, né? Eu posso vir aqui. Se você executar o VS Code direto aqui, depois que ele instalou, ó, eu venho lá em ferramentas, pode ver que ele está aqui, ó, Code. Eu executei ali pelo Laragon. Vou fechar essa tela, vou fechar esse chat e vou abrir o terminal. Então aqui no terminal, se eu digitar no terminal do VS Code, logo após eu instalar ele, se eu digitar php --version, ele funcionou. Que pode ser que ele não funcione, ele retorne lá essa mensagem. Ó. Vou colocar o 2 aqui só para a gente simular. Pode ser que ele retorne para você essa mensagem, que o PHP não está disponível, né? Ele não reconhece. Ou se eu abrir aqui o command prompt, ó, php --version, ou 2 aqui para a gente simular. Se ele retornar essa mensagem, que não é reconhecido, aí seria interessante você vir aqui em menu e sair do Laragon e depois executar ele de novo, tá? Vou fechar aqui o terminal e aí você executa ele novamente. Então faça isso depois que instalar o VS Code ou alguma outra aplicação para que ele funcione corretamente, tá ok? Outra forma de você usar o VS Code na sua aplicação é acessando aqui via terminal. Aí eu vou acessar a pasta da minha aplicação, no caso aqui do gordinho de óculos, e vou digitar code espaço ponto, e Enter. Ele já vai carregar o VS Code com a minha pasta do meu projeto. Aí ele pergunta aqui se eu confio, né, nessa pasta. Vou clicar aqui sim, nos autores, né? Vou marcar aqui para ele não pedir mais isso daqui e yes. Beleza. Então aqui eu estou dentro da pasta do meu projeto que ele acabou de criar aqui em Laravel. Beleza? Tá. Vou clicar aqui em license. É essa tela que vai aparecer de vez em quando. Às vezes você vai startar lá um servidor, ou quando você iniciar o Laragon, ele vai aparecer essa tela pedindo para você entrar com a chave de licença. Você vai clicar em X, vai fechar ela e talvez seja redirecionado para o site do Laragon. É só também fechar lá e continuar utilizando ele normalmente. Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, vocês mandem aí no comentário do vídeo ou pode mandar no meu e-mail que está na descrição desse vídeo, tá ok? Um abraço a todos.